Pessoal, vamos para a nossa segunda parte aqui, da nossa aula de movimento circular uniforme, beleza? E nessa aula, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com um sisteminha um pouco diferente, que é o seguinte, olha só, vem comigo. Nesse modelo, a gente tem a seguinte relação. Eu tenho um raio de uma circunferência, certo? Nesse raio da circunferência, é claro, a gente vai trabalhar aí essa ideia de movimento, né? Gente, como eu disse para vocês na última aula, a gente tem a variação do ângulo. Então, se o corpo se desloca de um ponto até outro aqui, a gente tem um ângulo, né? Um alfa aqui, um ângulo que ele pode se deslocar. Isso pode levar algum tempo, né, para que isso aconteça. Se a gente tem um tempo relacionado, vai pensar no seguinte nesse tipo de sistema. Olha só. Lembra que a gente falou que a, a variação do ângulo, o delta alfa, demonstra quanto que ele circulou aqui, certo? Para isso, a gente também pode ter uma outra coisa relacionada, que a gente chama de ômega. Essa letra aqui é a letra ômega, tá? E essa letra ômega vai representar para a gente, nesse tipo de sistema, o que a gente vai chamar de velocidade angular. Velocidade angular. E o que é essa velocidade angular, gente? É como que esse ângulo variou em função do tempo. Se a gente estudar como que esse ângulo varia em função do tempo, a gente consegue analisar essa relação. Mas como que se dá isso, professor? Ômega é a variação do ângulo pela variação do tempo, que é dado em radianos, lembra que o ângulo é dado em radianos, por segundo. A gente tem uma velocidade angular que é dada em radianos por segundo. Dada em radianos por segundo, a gente pode equacionar esse sistema a partir disso. Tá, mas como que a gente faz isso? Bom, perceba que a gente falou que dava para transformar, né, a unidade de medida que a gente tem, por exemplo, radianos por segundo, em unidade de medida escalar. Essa unidade de medida é circular, é angular, né? Pode chamar de velocidade angular. Então, essa medida é angular. Como que eu transformo ela para escalar? A mesma coisa que a gente fez com a anterior. A gente descobrir a velocidade escalar do sistema, vai pegar o ômega, que é a velocidade angular, e vai multiplicar pelo raio desse sistema, certo? E a partir disso, a gente começa a desvendar como que a gente pode transformar isso em metros por segundo, tá? Então, isso é uma ideia importantíssima aí do seu cálculo para você conseguir equacionar esse tipo de sistema. Então, o exercício foi lá e te deu uma velocidade angular 0,3 radianos por segundo. Ah, legal. Só que ele te falou que tem um raio. Esse raio é de 2 metros. E você consegue calcular quantos metros por segundo tem. V ômega R. V é igual a 0,3 vezes 2. V seria 0,6 metros por segundo. Beleza? Fica a dica para você entender como calcular esse tipo de movimento, como transformar a velocidade angular para a velocidade escalar. Todo esse sistema, tá? Depende de uma coisa que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, embora a velocidade seja constante, em todo movimento circular haverá sempre alguma coisa que vai manter esse corpo em movimento circular. O que é? É uma aceleração centrípeta que é dirigida para o centro. E essa aceleração centrípeta, ela não muda o valor numérico da velocidade. A velocidade continua a mesma. E ela muda, nesse caso, é simplesmente a direção e o sentido da velocidade. Então, a velocidade continua com o mesmo valor, mas ela começa a mudar a direção e o sentido, sempre puxando esse corpo para o centro. Se não fosse essa aceleração, o corpo manteria seu movimento retilíneo e uniforme, tá? Então, o movimento circular uniforme, gente, ele não é tão uniforme assim.
Porque a velocidade ela muda direção e sentido, tá? Velocidade muda direção e sentido. E a gente já viu como calcula essa velocidade, tá? Então fica a ideia, fica todo esse modelo aí para você compreender. E aí vamos falar um pouquinho de uma maneira clássica de calcular esse tipo de sistema utilizando outras características, outros elementos, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quando eu estou vendo um trecho, né, um único ângulo, um trecho do movimento, eu vou verificar essa velocidade angular a partir dessa perspectiva. Porém, se eu vejo a volta completa, eu posso dizer que a velocidade angular é o ângulo de uma volta completa, que é 2π, dividido pelo tempo. Só que o tempo de uma volta completa é um tempo especial. Vai chamar de tesão. Não é o tesão que você está imaginando aí. Esse tesão representa período de movimento, tá? Tesão é igual a período de movimento. Então, gente, quando eu falo de velocidade angular e falo de período, perceba comigo que período é o tempo de uma volta completa. Período é o tempo de uma volta completa. Pausa o vídeo e anota isso, tá? E aí a gente pode calcular, então, a partir do período de movimento, né, a velocidade angular desse corpo. Beleza? A gente tem uma segunda perspectiva, um segundo modelo, uma segunda onda desse sistema. O que é? A gente também tem uma outra característica que a gente chama de frequência. Professor, mas o que é frequência? Frequência, gente, ó, anota aí. Frequência é o número de voltas por unidade do tempo. Número de voltas dividido pela unidade de tempo. Então, aqui a gente tem a ideia de frequência. Então, olha só. A gente percebe que período é o tempo de uma volta. Tempo de uma volta. Enquanto a frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Então, percebe que um é praticamente o oposto do outro. Tanto que a gente vai ver muito por aí essa relação. Período é igual ao inverso da frequência. E para que serve isso? Porque se eu consigo calcular esse sistema a partir disso, eu posso dizer para você então que a velocidade angular de um corpo pode ser dado como 2π dividido pelo período. Eu não preciso ficar pensando em um ângulo específico, eu vou trabalhar com 2π. Ou a velocidade angular pode ser dada por 2π vezes a frequência. Em qualquer um desses dois sistemas, a velocidade angular será dada em radianos por segundo. Eu só estou te falando que você pode utilizar elementos diferentes. Agora, se você quiser utilizar a velocidade escalar, lembra que é ômega vezes R? Então seria 2π sobre período, que é o ômega, vezes R. E aqui embaixo, a velocidade escalar é 2π vezes frequência vezes R. Então, a gente tem aí as duas características, as duas formas, né, de trabalhar a velocidade escalar do sistema. A velocidade escalar pode ser a velocidade angular sempre multiplicada pelo raio, relacionando com o período ou relacionando com a frequência de movimento do sistema. Mas, professor, qual é a unidade de medida desse sistema? Legal, muito bom vocês perguntarem isso. Frequência desse sistema. Gente, a frequência, certo? É voltas por segundo. E a gente vai utilizar a unidade de medida hertz. Então, toda vez na sua vida que você vê a palavra hertz, significa oscilações completas a cada segundo, tá? Então, vamos supor que eu tenho um sistema que funciona com 200 Hz.
simplifica por Hz. 200 Hz. Se a gente tem um sisteminha de 200 Hz, pessoal, a gente pode trabalhar esse sistema de modo, então, a verificar, né, algumas características dele. Por exemplo, se eu tenho um modelo que oscila com 200 Hz em um raio de 2 metros, tá? Qual a velocidade escalar desse sistema? Legal. A velocidade escalar é 2π vezes a frequência vezes o raio. A velocidade escalar desse sistema é 2 vezes 3. A gente pode falar que π é igual a 3. Normalmente o exercício vai te dar isso, tá? Mas vamos colocar aqui π igual a 3. Vezes a frequência, 200, vezes o raio, que seria de 2 metros. Aí você consegue 2 vezes 3, 600. 600 aqui, vezes 2 dá 1.200 metros por segundo. Essa é a transformação que você precisa saber fazer. Sair da unidade de frequência ou período e chegar em velocidade escalar, tá? Recapitulando o que eu falei para você. Eu falei que a velocidade angular, então, é a variação do ângulo pela variação do tempo, certo? A velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Eu disse para você que em uma volta completa, esse ângulo passa a ser 2π. E o tempo passa a ser período, tá? É tempo, gente, é dado em segundos. Se você me perguntar qual é a unidade de medida aqui, é segundos, é a mesma coisa, tá? Mas eu também disse para você que assim como período é número de voltas a cada... Período é tempo de uma volta completa, a gente tem a frequência, que é o número de voltas a cada unidade de tempo. Então, um é o inverso do outro. E isso é importante para a gente poder analisar esse tipo de sistema. Lembrando que a frequência vai ser dada para você numa unidade de medida chamada Hertz. E Hertz é basicamente o número de oscilações por segundo. E para você transformar sempre a velocidade angular em velocidade escalar, multiplique ela pelo raio. Então você pode utilizar 2π sobre t do raio ou a velocidade como 2πf vezes o raio. Beleza? Qualquer uma desses cálculos, qualquer uma dessas associações leva você ao resultado da sua conta. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios. Você vai compreender melhor como funciona esse sistema. Obrigado por essa aula, galera. Até a próxima aula. Continue aqui conosco. Você vai gabaritar. Um grande abraço e até a próxima.